A paz do Senhor, amados irmãos, glórias a Deus. Hoje, amado, 14 de 2 de 2024, né? Como o mundo diz, né? Continua, né? O último dia de carnaval, né? Para aqueles que estão aí curtindo, como diz, no mundo, né? Para nós que somos homens de Deus, cristãos, estamos nas nossas residências, nos nossos lares, nas nossas granjas, fazenda, quem tem, né? Descansando, né? Ou fazendo continuação da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, nós temos uma lição da escola bíblica dominical que é de grande importância para toda a igreja do Senhor, amado. É muito importante você ser um participante da igreja do Senhor, quer dizer, do corpo de Cristo, né? A noiva, né? E viver em comunhão uns com os outros. Ai, tão bom e tão suave é que os irmãos vivam em união, né? Quando os irmãos estão em coletividade, estão unidos num só objetivo, né? Cada um seguindo a mesma fé que o outro segue, que é em Jesus Cristo, Filho de Deus. Tá certo? Esse mês, esse trimestre, todos esses 6 meses, janeiro, fevereiro e março, estamos falando, amado, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Vamos dizer assim, amado, que esse mês é um discipulado completo para a renovação de conhecimento da própria igreja do Senhor. Isso é muito bom. Essa lição que vai ser colocada para toda a igreja, que é domingo que vem, domingo, dia 18, domingo já é dia 18, domingo que vem é dia 18. Na nossa igreja a gente dá na terça-feira, um exemplo. Domingo é dia 18, segundo é dia 19, dia 20 é que vai ser dada essa lição lá na nossa igreja, na igreja ministério, na igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Ebenezer, tá certo, amado? Então, nós vamos falar sobre o ministério da igreja. O ministério da igreja. A gente vai saber tudo sobre o ministério da igreja, né? Quer dizer, das igrejas, né? São muitas denominações, né? Mas a igreja do Senhor Jesus é uma só. Ela é formada pelas pessoas que se confessam, que se convertem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, no texto áureo, o título da lição é o ministério da igreja. O texto áureo diz assim, amado, fica em Efésios 4:11, é muito conhecido. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, apóstolos, profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quando você, amado, tem um dom desse de doutor, amado, você tem aquele dom de que Deus revela, né? Deus revela, Deus dá aquela sabedoria de você interpretar a qualquer texto que você lê da melhor maneira clara possível para que os irmãos venham entender. Um dom muito importante, tanto de apóstolo, como de profeta, como de evangelista, como de pastores e como o de doutores. Então o texto áureo, aqui ele já nos mostra ele já nos mostra ele já nos mostra o quanto o nosso Deus ele é bom, porque ele dá dom, irmão, e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores.
Tá certo, amado? Verdade prática. Os dons ministerial foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Tá certo, amado? Você só vai amadurecer na fé se você, amado, tiver, como é que o que eu quero dizer? Se você aceitar, amado, se você quiser exercitar aquilo que você está aprendendo, né? Se você vai a um culto com ensino, um culto de doutrinas, né? Um exemplo, você vai a um culto normal evangelístico, você vai a uma cruzada, você é assíduo na igreja, você gosta de estar na igreja, você gosta de cumprir as obrigações que são colocadas. Então você, amado, você vai crescer, você vai ter maturidade espiritual. Se você não fizer isso, você não vai ter nunca. Você vai ser sempre essa pessoa dengosa, essa pessoa doente, né, que qualquer coisa lhe ofende. Ninguém pode falar nada para você e você se toca, você se dói. Se o irmão não falar com você, você fica magoado. Se você tiver com problema, você acha que o culpado é as outras pessoas. Que a maioria das vezes que as pessoas ficam chateadas com a igreja não tem culpa. É o próprio irmão que está errado e se sentiu que ninguém deu atenção a ele, certo? Mas ninguém sabe o seu problema. Quem sabe o seu problema é você. E se você ir diante de Deus, Deus já sabe também. E Deus pode resolver, certo? Tem certos problemas que o homem não resolve. Quem resolve é Deus, certo? E tem problemas que o homem resolve, né? Mas o homem precisa saber, né? A mulher precisa saber, o jovem precisa saber, tá certo? Em 1 Timóteo 3,1 diz assim: a excelência do chamado ministerial. Que coisa linda, né? Você ser chamado para cumprir uma obrigação dentro da igreja, alguma coisa dentro da igreja. Que coisa legal, amado. O sacerdócio universal de todos os crentes. O sacerdócio universal de todos os crentes, amado. Porte-se como um sacerdote, entendeu? Como uma pessoa importante ali dentro da igreja, tá certo, amado? É isso que em 1 Pedro 2,9. Efésios 4,11, o ministério quíntuplo da igreja. Ministério quíntuplo da igreja. Vamos olhar aqui, amado, o que quer dizer o ministério quíntuplo da igreja. Nós lemos em Efésios 4,11, que é o de apóstolo, de profeta, o de evangelista e de doutores, tá certo, amado? Tá certo? De pastores, evangelistas, né? Esses 5. Outra coisa aqui é Atos 6, de 1 a 7, a instituição do diaconato que os irmãos viram na lição anterior, certo? Foi escolhido 7, né? Tudo, quem estava resolvendo ali, fazendo aquela parte da organização, eram os apóstolos da igreja primitiva, né? Eles começaram a organizar e viram que estava precisando escolher esses 7 homens, tá certo, amado? E 1 Timóteo 3, de 2 a 7, as qualificações morais do ministério. As qualificações morais. Tito 1,7 diz as qualificações de natureza social e ministerial, que você viu ali. Que ele escolheu os 7 para servir como serviço geral, ali, né, servir os gregos e as viúvas, e eles ficariam com a doutrina, né, com a palavra, com a pregação, tá certo? E com a organização da igreja, tá certo, amado? Quais são os objetivos o objetivo dessa lição? Vou dizer para hoje, irmão, apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observada desde a antiga aliança e praticada pelos crentes na nova aliança. O segundo tópico é elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. Terceiro, explicar as qualificações da natureza moral e social exigida para o exercício